Saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui comigo hoje. Sim, você que sempre está aqui no nosso vídeo da nossa leitura anual. Este ano vamos ler sim, vamos conseguir vencer esses desafios e lermos a nossa Bíblia inteira. Terá muitos desafios, terá muitas renúncias, mas nós vamos vencer. E Deus, Ele vai nos dar mais sabedoria de sua palavra, conhecimento e discernimento. Não desiste não. Vamos vencer cada dia após dia, cada mês após mês. E no final vamos ver que valeu a pena estar aqui todos os dias lendo a palavra do Senhor, nos alimentando da leitura da palavra de Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar para dar início ao nosso vídeo de hoje. Senhor, meu Deus, obrigada por este momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso intérprete no dia de hoje, como em todos os dias. Nos ajude a romper os desafios, Senhor, a fazer renúncia, pois aqui é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Ser com cada um de nós dando vitória. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. As nossas leituras estão nos livros de Gênesis, capítulos 35, 36 e 37, Salmos de número 12 e Marcos, capítulo 14. Gênesis, capítulo 35, diz assim: O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: Suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu, quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém, quando eles partiram. O terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na cidade de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. E reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você. E também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no meio do lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quando sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Benoni significa filho da aflição. Benjamim significa filho da minha direita. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento diante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Rúben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque, em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi sepultado aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Capítulos 36, os descendentes de Esaú. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Besamate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e Oolibama deu-lhe Jeus.
Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas filhas e suas mulheres e seus filhos e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetam e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. E foram estes os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Foram estes os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velhos de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Canós, Corá, Gaetam e Amaleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú. Os chefes: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram estes os filhos de Esaú, que é Edom, e foram estes os seus chefes. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oroeu, que estavam habitando naquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Onri e Emã. Timna era irmã de Lotã. Esses foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefon, Uná. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Esse foi Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar o jumento de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Olibama, filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itran e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Us e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oveus de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Os reis e chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Diná. Bá. Quando Belá morreu, foi sucedido que Jobabe, filho de Zerá, de Bozera. Jobabe morreu, e Uzã da terra dos Temanitas foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Haddad morreu, e Samlá de Mareca foi o seu sucessor. Samlá morreu, e Saul de Reobote, próxima de Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Acabor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu, e Haddad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrete, neta de Bezaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timna, Alva, Zetete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os Edomitas eram descendentes de Esaú. Os sonhos de José, capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos vieram e viram que o pai gostava mais daquele
do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximou de Siquém. O homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, quando eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas e o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, o jovem não estava lá? Para onde irei agora? Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado. Achamos isso, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse mesmo tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda. Salmos de número 12. Para o mestre de música, em oitava, Salmo davídico. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem, venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras. São como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguro e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Jesus é ungido em Betânia. Marcos, capítulo 14. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, leproso, aproximou-se dele certa mulher com frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro.
Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ela poderia ter vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Porque estão perturbando ela. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ele fez será contado à sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos seus chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Ele então enviou 2 de seus discípulos dizendo: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe havia dito, e prepararam a Páscoa ali. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e, um por um, lhe disseram: com certeza, não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12. Alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas, ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da minha aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro o negará. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele àquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou Jesus aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltado lá naquele lugar pela 3ª vez, ele lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigiu-se imediatamente a Jesus, Judas, e disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás.
Jesus diante do sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estava procurando depoimento contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas mesmo assim, o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro e aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali, perto de Pedro, disseram: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Finalizado aqui a nossa leitura de hoje. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir.